Meus amados, eu quero começar primeiramente orando a Deus, consagrando essa palavra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos na Tua presença essa palavra. Nós sabemos que o Senhor está por trás desse momento, nós sabemos que o Senhor está aqui presente. A palavra do Senhor diz que onde dois ou mais estiverem, ali o Senhor está. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor quer falar em nossos corações, que o Senhor possa então nos usar, ó Pai. Usa essa palavra, que ela seja uma semente frutífera nos nossos corações e nos nossos meios. Amém, amém. Meus amados, eu quero começar essa palavra falando um texto em Gênesis, onde Gênesis afirma que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então, nós somos criaturas de Deus, porque assim Ele o fez, porque assim Ele criou. Só que, além de sermos criaturas, há algo muito melhor, muito mais especial do que ser criatura, é ser filho de Deus. A palavra de Deus afirma lá em João 1,12, acompanha comigo a palavra de Deus, João 1,12 fala assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra então é clara que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus e quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então nós nos tornamos filhos de Deus. E ainda nesse mesmo contexto, a palavra do Senhor fala lá no livro de Romanos 8,17, a palavra fala assim: e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus e nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros junto com Jesus Cristo. Quando nós éramos ainda crianças, quando nós vivíamos com os nossos pais, por muitas vezes nós agimos de forma imatura. Nós éramos crianças. Então, por muitas vezes nós agimos de forma birrenta, de forma em que a nossa vontade era que tinha que prevalecer. Então, nesse agir, nesse caminhar com os pais, na medida em que nós vamos crescendo, a maturidade ela também tem que nos acompanhar. E na medida em que vamos crescendo, deixamos de agir como crianças, deixamos de ter comportamentos imaturos e começamos a ter comportamentos maduros junto aos nossos pais. Mas e a nossa caminhada com Jesus? Se nós nos tornamos filhos de Deus, se nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo, como é a nossa caminhada com Jesus Cristo? Como é o nosso agir como filhos de Deus? Como é o nosso agir como pessoas adultas junto ao Pai? Imagine uma pessoa que tem 30 anos de idade, só para exemplificar, e que agora com essa idade ele teve um encontro com Jesus. Agora com essa idade de 30 anos ele começa a caminhar com Jesus, mas ele precisa conhecer o seu pai, ele precisa saber como agradar a esse pai, ou seja, ele precisa aprender como conviver com esse pai. Ele precisa aprender como agradar ao pai. Mas imagina também, por outro lado, uma pessoa já madura, uma pessoa que já caminha com Deus, já caminha com Jesus há 5, 10, 15, 20 anos. Como é esse caminhar? Como é a atitude desse filho diante do Pai? Desse filho diante de Deus? Então eu quero trazer aqui nessa noite, meus amados, uma palavra intitulada Filhos Amados Não Mimados. Vou repetir: filhos amados não mimados. A ideia do filho amado aqui é um filho maduro, um filho que sabe se relacionar com o pai, um filho que sabe conviver com o mundo, não se contaminando com as coisas do mundo, um filho que sabe ter maturidade do pai, um filho que não age de forma imatura, mas um filho que busca esse relacionamento com o pai. E o maior exemplo disso, de um filho que agradou ao pai, é o próprio Jesus. A palavra de Deus afirma que Jesus, ao ser batizado, quando ele sai das águas,
o Espírito Santo de Deus desce sobre ele na forma de uma pomba, e ouve-se do céu uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é meu filho amado, em quem me agrado. Em outras versões diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus era o filho legítimo de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo. Mas como é a nossa atitude? Alguém pode dizer, afirmar: mas Jesus agradou porque ele era o filho legítimo de Deus. Jesus estava com Deus desde o início, desde antes da fundação do mundo. Então vamos ver aqui pessoas que eram pessoas completamente humanas e que estavam aqui na terra e que também agradaram o Pai. Dê um glória a Deus enquanto eu bebo uma água. Amém. Ajuda esse pregador com glória a Deus. Vocês estão muito caladinhos. A palavra de Deus afirma lá em Gênesis que Deus se agradou de Abel. Deus se agradou da oferta de Abel e se agradou então também de Abel. Assim como ele se agradou de Abel, ele não se agradou de Caim. Ainda em Gênesis a palavra diz que Noé encontrou graça diante de Deus. Ainda em Gênesis a palavra diz que Enoque agradou tanto a Deus, caminhou com Deus, que não conheceu a morte. A palavra de Deus afirma que Enoque foi arrebatado vivo para o céu. Enoque era o pai de Matusalém. Matusalém viveu quase 3 vezes mais a idade do seu próprio pai Enoque, porque ele foi arrebatado do tanto que agradou e caminhou com Deus. Abraão confiou completamente em Deus e foi considerado o pai da fé. José, apesar de ter sido vendido pelos próprios irmãos, ele tinha uma revelação de Deus no seu coração. Ele passou por grandes tormentos, mas ele nunca deixou de honrar a Deus. Ele nunca se afastou dos mandamentos de Deus. E Deus estava sempre com ele, afirma a palavra. Moisés abriu mão de tudo para servir a Deus. E após a sua morte, a palavra de Deus fala que não houve em Israel um profeta tão grande como Moisés. A palavra de Deus afirma que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Apesar de Davi ter pisado na bola, de ter errado, pecado contra o Senhor, Davi corrige os seus erros, Davi se redime diante do Pai, e a palavra afirma que Davi nunca cometeu o mesmo pecado 2 vezes, e Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Eu posso ver um glória a Deus? Então vemos aqui pessoas que agradaram ao Senhor, pessoas que tiveram atitudes no seu agir e que agradaram o coração do Pai. E quais as características, que nós podemos apresentar e que nós podemos agradar também ao Senhor? Primeiro, vamos ver aqui a ideia de um filho mimado, mas a palavra não é focada no filho mimado, a palavra é focada no filho amado, um filho que sabe caminhar com o pai, que sabe honrar o pai. Mas um filho mimado é aquele filho que age assim: quem manda sou eu, quem decide sou eu, e eu não quero, eu não vou, eu não faço, eu não decido. E se nós temos esse tipo de atitude, nós agimos como filhos mimados, e não como filhos amados. E como que é a nossa atitude diante do Pai? Eu não estou falando aqui do agir como pessoas maduras, que nós precisamos agir mesmo no nosso dia a dia, nós precisamos tomar decisões, nós precisamos saber fazer. O problema são as decisões que nós temos que tomar e que muitas vezes nos afastam dos caminhos do Senhor. São decisões que nos afastam da presença de Deus, da presença do Pai. Então esse filho mimado, ele precisa ter uma característica diferente. Ele precisa amadurecer. E quais são as características de um filho amado? Então vamos ver aqui 3 características que um filho amado pode apresentar. A primeira delas é a obediência. Então o filho amado obedece. Um filho amado obedece ao pai. Acompanha comigo a palavra de Deus, o que diz lá em João 14, 21. A palavra diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E também eu o amarei
e me revelarei a ele. Meus amados, veja que a palavra não diz que é somente para ouvir. A palavra não diz que é somente para ler os mandamentos. A palavra diz que é para ter os mandamentos. Ter significa ser proprietário, é ter posse. Eu preciso ter posse dos mandamentos do Senhor. Mas também não é só para ter posse dos mandamentos, é para ter posse dos mandamentos e obedecer os mandamentos. Uma coisa que me chama a atenção aqui nessa palavra é que a palavra afirma que quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é quem ama Jesus. Então, ter os mandamentos, conhecer a palavra e amar essa palavra e viver essa palavra é sinal de amor a Jesus. E a palavra afirma que então Deus nos amará e Jesus nos se revelará a nós. Meus amados, nessa caminhada com Jesus, se nós não tivermos um relacionamento íntimo com o Pai, se nós não tivermos um relacionamento íntimo com Jesus, se nós não buscarmos no nosso dia a dia a presença de Deus para termos uma intimidade com Jesus, o nosso caminhar fica muito difícil. Porque o mundo é muito atrativo. O mundo nos atrai com os seus prazeres, com os seus deleites, com as suas riquezas. Nada contra as riquezas. Eu afirmei aqui já que Deus, Ele não está interessado nos nossos dinheiros, no nosso dinheiro, nos nossos bens, na nossa propriedade. Deus está interessado no nosso coração. Então, uma característica principal da obediência do filho amado. Então, o filho que se sente um filho amado é um filho que obedece. Isso é uma característica incontestável, meus amados. E o próprio Jesus é o maior exemplo dessa obediência. Jesus foi enviado a Deus, foi enviado por Deus a nós, por amor de nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A palavra de Deus afirma, acompanhe comigo que diz a palavra de Deus lá em Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui o contexto dessa passagem: Jesus está no Monte das Oliveiras, juntamente com os seus discípulos, e ele pede aos discípulos que orem, porque ele estava muito angustiado. Ele se afasta um pouco dos seus discípulos e vai orar ao Pai, ali em segredo, ali em secreto, e ele faz então essa oração ao Pai. Ele pede ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas que fosse feita a vontade do Pai. Ele obedeceu. Não que Jesus não quisesse pagar o preço por nós, não que Jesus não quisesse morrer por nós, mas ele sabia quão difícil seria aquele momento. Ele sabia que no momento em que ele recebesse a carga dos nossos pecados, haveria um afastamento, uma separação entre ele e Deus. Jesus, a palavra afirma que ele estava com o Pai desde antes da fundação do mundo. Mas naquele momento em que ele recebesse os nossos pecados, ele estaria separado do Pai. E o próprio Jesus afirma isso quando ele estava lá na cruz. Momentos antes de Jesus dar o seu último suspiro, ele fala: Pai meu, meu Pai, por que me abandonaste? Então ele morre, mas eu quero ressaltar que ele ressuscitou no terceiro dia. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. E ele está sentado à destra de Deus Pai, esperando o dia que ele voltará para buscar todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, ou de nossas vidas. Jesus então, ele morre naquela cruz em obediência ao Pai. Ele é o maior exemplo de obediência que nós podemos ter. Ele é o maior exemplo de um coração devotado, obediente a Deus. E quando ele morre, então, o véu que existia no templo, existia um véu no templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E o véu então se rasga de cima a baixo, mostrando que foi
Deus quem rasgou, mostrando que não foi as mãos humanas que rasgaram o véu. E naquele momento em Deus está afirmando para nós que agora nós temos liberdade com o Pai, que nós podemos ter relacionamento com Deus, que nós podemos nos achegar a Ele, que nós podemos clamar ao Pai que Ele nos ouve. Mas nós temos tido essa intimidade com o Pai. Apesar de todo esse sacrifício do seu Filho amado, nós temos gasto tempo em oração diária ao Pai. Nós temos buscado a presença do Pai. Nós temos nos preocupados em aprender a sua palavra e os seus mandamentos. Nós temos nos preocupados em obedecer ao Pai. Eu quero aqui contar uma história no meio dessa palavra. Fique bem atento para que você não se perca nessa história. Então eu vou contar uma história, vou voltar no texto da palavra. É uma história de uma família norte-americana, uma família composta por um pai, uma mãe e um filho. Uma família muito próspera, um fazendeiro muito rico e, acima de tudo, um fazendeiro, uma família temente a Deus. Esse pai e essa mãe eram pessoas tementes a Deus, tementes ao Senhor, tementes, cumpridores da sua palavra. E o filho, apesar de ter crescido ouvindo os ensinamentos do Senhor, ele, após a maturidade, ele acaba se desviando dos caminhos do Senhor. Ele acaba sendo atraído pelos prazeres da vida, pelos prazeres do mundo, e ele então se afasta de Deus, ele se afasta de tudo aquilo que ele havia aprendido. E esse filho então vai caminhando nessa vida, e o seu pai e a sua mãe, mesmo vendo o filho afastado dos caminhos do Senhor, ele não deixa de amar o filho. E acontece a mesma coisa de Deus para conosco. Deus, apesar de nós, apesar de nossos erros, Ele continua nos amando. O problema é quando nós não reconhecemos muitas vezes os nossos erros, e aí a presença de Deus vai diminuindo em nossas vidas. Mas quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor em nossas vidas, que Ele é o Senhor absoluto, Deus então, Ele vai agindo em nossos corações e Ele vai nos transformando. Mas esse filho, ele não buscava mais a presença do Senhor, mas o seu pai, no seu tempo a sós com Deus, diariamente, ele tirava um momento de oração pelo seu filho, de clamor pelo seu filho, e ele sabia, ele tinha convicção que um dia o Senhor o encontraria de novo, que um dia o Senhor ia resgatar. Mas esse filho continuava no mundo, esse filho continuava não nutrindo mais intimidade com o Senhor, e continuava não nutrindo mais intimidade com a sua família. Isso me faz então entrar na segunda característica. Então veja que nós estamos aqui falando de características do filho amado, do filho que sabe se relacionar com Deus, o nosso Pai. Vimos que a primeira característica é a obediência. Depois eu entrei na história dessa família norte-americana, e agora entramos então na segunda característica, que é a intimidade. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago 4:8. Tiago 4:8 fala assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Meus amados, o pastor Willy, ele pregou aqui há algumas semanas atrás, em uma de suas séries de mensagens, né, das séries que ele gosta muito de pregar, ele pregou sobre a porta larga e a porta estreita. Quem estava aqui deve se lembrar que havia duas portas aqui em cima, né? O pastor Willy, ele gosta muito de trabalhar dessa maneira, né? E essas portas, para quem se lembra, elas não tinham fechadura, elas não tinham maçaneta. E por que não tinha? Era de propósito. Era para mostrar que essa porta, ela se abre de dentro para fora. A porta do nosso coração, a busca por essa intimidade do Pai, é de dentro para fora. Somos nós que abrimos essa porta. A palavra do Senhor diz que Jesus está à porta, aquele que abrir, ele entrará e ceará com ele. Então, quando nós abrimos a porta, nós geramos então essa intimidade com o Senhor. Meus amados, o que nós temos de mais importante é a nossa intimidade com Deus. Eu tenho falado
na célula onde Deus me deu o privilégio de liderar, que nós temos que gerar no nosso dia a dia um relacionamento profundo com o Pai. Eu não estou dizendo que a nossa profissão não é importante, que o nosso trabalho não é importante. Nós precisamos e são importantes sim o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa família, os nossos bens, a nossa conta bancária. Tudo isso é importante porque nós somos pessoas humanas que temos necessidade e isso faz parte da nossa vida. Mas o que eu quero dizer é que nada disso faz ou tem importância diante de Deus ou para a nossa própria vida se nós não temos intimidade com o Pai. Nós temos que gerar intimidade com Deus. Nós temos que gerar intimidade com o nosso Pai. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? E esse filho não gerava essa intimidade. Esse filho não buscava essa intimidade. Esse filho andava pelos prazeres do mundo. Apesar de que o seu pai o corrigia, que o seu pai ensinava e continuava ensinando os caminhos do Senhor, esse filho não se preocupava com isso. Esse filho não se preocupava mais, porque os prazeres do mundo estavam sufocando aquelas palavras que um dia foram plantadas naquele coração. O seu pai, então, ele corta as suas regalias. O seu pai corta dinheiro, o seu pai corta carro, o seu pai corta privilégios, mas mesmo assim ele continua com seus amigos, ele continuava buscando incessantemente os privilégios e os prazeres do mundo. Em Provérbios, acompanhe comigo, em Provérbios, a palavra de Deus, Provérbios 3 fala assim, Provérbios 3:12, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Meus amados, se eu erro, como Davi errou, pisou na bola, mas o Davi reconheceu os seus erros e foi disciplinado por Deus. Ele foi disciplinado pelo pai. Então, se eu sou disciplinado, se eu erro, tem disciplina? Fala que tem, fala. Tem. Se eu erro, tem correção? Fala que tem, fala. Tem correção. Então, o melhor é não errar. Se não consegue ser disciplinado, então evite errar. Se não consegue ser corrigido, evite o erro. O Davi, ele reconheceu o seu erro e o pai o perdoou, o pai o amou. E esse pai corrigia esse filho. Esse filho, apesar de todos os seus maus caminhos, apesar de todas as correções, ele vivia em caminhos que não agradavam ao pai. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, afirma que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando a palavra afirma que tudo me é lícito, existem coisas nessa vida que não são crimes, que eu posso fazer, mas eu não posso fazer porque não me é lícito diante do Pai. É lícito diante do mundo, é lícito na presença do mundo, mas diante do Pai não me é lícito, não me edifica, me afasta da presença do Senhor. E esse filho então, ele continuava essa vida em busca do mundo, essa vida afastada de Deus, essa vida afastada do Pai. Em todas as suas atitudes não havia honra, em todas as suas atitudes não havia honra para com o Pai, para com a sua família. Isso me traz ao terceiro ponto do filho amado, que é a honra. Então vamos só recordar, a primeira característica do filho amado qual é? Obediência. A segunda característica, intimidade. Intimidade com o Pai é fundamental em nossas vidas. E a terceira característica, a honra. A honra é uma característica muito importante. Veja o que fala a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 1,17. A palavra fala assim: ao Rei eterno e imortal, único Deus, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, a palavra afirma que ao único Deus seja honra e glória pelos séculos dos séculos. A irmã, ela veio aqui agora há pouco falar sobre dízimos e ofertas. Fique tranquilo, não vou falar de dízimo e oferta aqui, tá? Por que
essa ideia de dízimo e oferta de dinheiro, parece que ela é tão, assim, vamos dizer, difícil de entender na igreja. A palavra de Deus, por mais de 2.000 vezes, ela afirma sobre o dinheiro na Bíblia. A palavra de Deus trata o dinheiro com uma importância tão grande, que ela trata o dinheiro como um senhor. A palavra afirma que nós não podemos servir a dois senhores, servir a Deus e servir ao dinheiro. Então, quando nós, e por muitas vezes eu faço isso aqui na frente, eu venho aqui falar de dízimo, venho falar de ofertas. Deus não está preocupado no seu dinheiro. O que Deus quer é a honra. O que Deus quer é a honra. Porque Ele sabe da importância do dinheiro para a raça humana. Porque Deus é Senhor de tudo. Deus é Senhor de tudo. Então Deus não está preocupado com o dinheiro. Mas quando você vem ofertar ou quando você vem dizimar, se você vem com dó daquele dinheiro, se for pensando, mas eu estou dando muito, mas não existe honra nisso. Não existe honra. Não existe honra quando eu me preocupo com a quantidade. E Deus, o que Ele quer é a honra e não o nosso dinheiro. Porque Deus é Senhor de tudo. Deus pode fazer surgir dinheiro e levantar os milionários que Ele quiser. Eu me lembro da passagem da Bíblia, onde Pedro e Jesus estão ali falando sobre o imposto que deveria ser pago. E Jesus fala para Pedro, vai, pega o anzol, vai no lago, o primeiro peixe que você fisgar, você tira. Abre a boca, dentro da boca do peixe você vai ver uma moeda. Você pega essa moeda, vai lá e paga o meu imposto, o seu imposto. Os pescadores aqui têm um hábito de vez em quando pescar aí um peixe que tem lá uma moedinha de ouro lá dentro da boca do peixe. Os pescadores aí, alguém já pescou um peixinho assim? Não. Pescou não, né? O Pedro pescou. E por que o Pedro pescou? Porque Jesus quis. Jesus quis que o dinheiro estivesse lá, Jesus aparece. Meus amados, a palavra de Deus fala que o próprio Jesus dizendo, ele afirma assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu amado, quando o irmão vem aqui em cima falar do dízimo da oferta, você acha mesmo que Deus vai deixar com que a igreja dele, que prega a palavra dele, que prega o evangelho, que está salvando vidas, que está levando o nome de Jesus, vai deixar as portas dessa igreja fechar por falta de dinheiro? De jeito nenhum. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai encontrar no meio da multidão corações apaixonados por Jesus, corações não presos ao dinheiro, corações que não amam o dinheiro, e vai fazer, sabe o quê? Vai fazer dessas pessoas milionários. Glória a Deus, eu posso ouvir um glória a Deus? Eu já vejo um monte de gente aí, mexendo aí na cadeira, né, querendo ser um milionário, amém? A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, meus irmãos. Não há problema nenhum em ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem as pessoas. Isso me faz lembrar do jovem rico, que ele pergunta para Jesus, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele, você tem obedecido os mandamentos? Ele fala todos os mandamentos. Aí Jesus afirma para ele, fala assim, então só te falta uma coisa, vende tudo o que tem, distribua aos pobres e me siga. Esse jovem muito rico, ele fica muito triste, vira as costas e vai embora. Então esse é o grande problema. O problema é quando as pessoas preferem as riquezas, escolhem as riquezas e não a Deus. Quando troca Deus, a presença de Deus, a presença de Jesus, essa intimidade com Jesus pelo dinheiro. E vive uma vida devotada atrás do dinheiro, apaixonado pelo dinheiro, apaixonado pela riqueza. Meus amados, então nós vimos o terceiro ponto, que é a honra. E agora, dentro desse terceiro ponto, que é a honra, que é um ponto muito importante, muito fundamental, eu quero ver com vocês 3 características da pessoa honrada. 3 características de quem demonstra honra. A primeira característica é a pessoa grata.
A pessoa que tem um coração grato é uma pessoa que demonstra honra. Veja o que fala a palavra de Deus, afirma a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18 afirma assim: dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meus irmãos, veja que a palavra não afirma que é para dar graça só quando tudo está bem, só quando o emprego está bem, só quando a saúde está bem, quando emocionalmente está bem, quando a conta bancária está bem. É para dar graças em todas as circunstâncias, em todas. Isso quem está dizendo não sou eu, a palavra está escrita aí na sua Bíblia. Agora, isso é fácil? Eu pergunto, é fácil em todas as circunstâncias? Não, não é fácil. Mas e aí, como que faz? Como então que eu obedeço a palavra se não é fácil? Aí tem algumas receitas. Uma delas se chama intimidade com Deus. Quando nós separamos o nosso dia a dia, um tempo a sós com Deus, quando nós criamos intimidade com o Senhor, quando nós aprendemos essa palavra, Deus vai nos fortalecendo, a nossa fé vai aumentando, e quando a nossa fé aumenta a um ponto de nós conseguirmos passar por todas essas adversidades. Essa adversidade da falta do dinheiro, essa adversidade de ficar desempregado, essa adversidade da falta de saúde, essa adversidade de ver o filho longe dos caminhos do Senhor. É preciso ter intimidade, é preciso buscar o Senhor. A fé aumenta e nós conseguimos passar por essas adversidades com mais facilidade. Eu posso ouvir um amém? Um segundo ponto de uma pessoa que demonstra honra é o perdão. O perdão. Mas por que o perdão? Vejamos na palavra de Deus em Colossenses 3,13, a palavra de Deus afirma assim: suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Meus amados, essa palavra é forte, né? Essa palavra tem hora que é difícil, né? Porque venhamos e convenhamos, meus irmãos, tem uns irmãos de vez em quando que pisa na bola, né? Tem uns irmãos que de vez em quando, para a gente, né, a gente tem que ter muita fé mesmo, está cheio da unção do Espírito Santo, né? Mas a palavra do Senhor fala, suportem-se uns aos outros, né? Então assim, quando ele fala suportem, é para suportar mesmo, meu irmão, é para suportar mesmo. E por que há honra nisso? Porque Deus nos perdoou em primeiro lugar. Então se Deus me perdoou, eu perdoo o meu irmão, ou eu perdoo o meu próximo, eu estou honrando o autor do perdão. Eu estou honrando o autor de quem nos perdoou. E o terceiro ponto da pessoa que demonstra honra, que tem atitude de honra, é viver a palavra. Acompanhe comigo que fala a palavra de Deus em Lucas 11:18. Lucas 11:18, a palavra fala assim: e ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. E em Tiago 1:22, a palavra diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meus amados, então se a palavra fala que eu devo perdoar, eu ouço a palavra e eu não pratico a palavra, como diz a palavra do Senhor, que eu devo ser não somente um ouvinte, mas um praticante da palavra, eu engano a mim mesmo. Eu engano a mim mesmo. Então veja, meus amados, que essa questão do perdão ela é tão séria, que a palavra de Deus fala que quando você vem até aqui à frente, trazer uma oferta, um dízimo, se você se lembrar que há alguma rixa, alguma coisa contra o seu irmão contra você, a palavra diz que você deve deixar a sua oferta aqui, ir lá se reconciliar com o seu irmão e depois vir e trazer a sua oferta. Então essa questão do perdão, ela é muito séria. Essa questão do perdão, ela é uma das características da pessoa que honra, da pessoa amada. Voltando à nossa história, desse filho que vivia nos prazeres do mundo, que havia se afastado dos caminhos do Senhor. O tempo se passa e a sua mãe, ela fica muito enferma. A sua mãe descobre-se um câncer já num estado muito avançado.
E apesar de muitos recursos financeiros, essa família era muito próspera, apesar de estar no país mais desenvolvido do mundo, o tratamento não surge efeito. E essa mãe, então, ela vem a falecer. A mãe morre, e esse filho, apesar dos seus maus caminhos, ele amava muito a sua família. O mundo o atraía, os prazeres do mundo o atraía, mas ele tinha amor pelos seus pais. Ele amava a sua mãe, ele amava o seu pai. E ele, então, sente o peso daquela dor. Ele sente o peso daquela perda. E ali no velório, então, da sua mãe, o pastor, ele prepara uma palavra de consolo àquela família, aquele pai desolado. E após aquela palavra, o pastor não perde a oportunidade de fazer o apelo. Você sabia que muitas pessoas vêm à igreja movidas pelo Espírito Santo, esperando o momento do pregador fazer o apelo? Aquele momento em que a pessoa aguarda ansiosamente para entregar a sua vida a Jesus, ou para se reconciliar com Jesus, porque um dia se afastou dos caminhos do Pai. Existem muitas pessoas, e aquele pastor entende isso, e ele não perde essa oportunidade. Ele nem poderia perder. Provavelmente Jesus vai cobrar. Mas vem cá, aquele dia lá naquele velório lá, tinha tantas pessoas ali que eu estava preparando o coração delas para receber a minha palavra, para receber a palavra, para me receber, e você não fez o apelo. Por que não fez o apelo? Então, esse pastor não perde essa oportunidade e faz o apelo. E aquele filho, então, diante daquele momento de comoção, muito abalado, ele então se reconcilia com Deus. Ele atende ao apelo e ele volta para os braços do pai. E esse pai então, ele muito comovido pela perda da sua esposa amada, ele chora duplamente. Ele chora pela perda da esposa amada, mas ele chora de alegria também em ver o filho novamente nos braços do pai, nos braços de Deus. Mas esse filho, ele me lembra muito a passagem na Bíblia, onde Jesus conta a parábola do semeador. Jesus fala que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho, outras sementes caíram entre as pedras, outras sementes caíram entre os espinhos e algumas sementes caíram em terra boa. E esse jovem, ele me lembra a semente que cai entre os espinhos, que são as pessoas que recebem a palavra, que se agradam da palavra, mas por causa dos cuidados com a vida, por causa dos prazeres desse mundo, por causa das riquezas, essa palavra é sufocada. Os espinhos sufocam essa semente, essa palavra é sufocada naquele coração e ela não germina. E esse filho age como essa semente que caiu entre os espinhos, e ele se afasta dos caminhos do Pai novamente. As misericórdias do Senhor, a palavra diz que elas se renovam a cada manhã. E na verdade nós não somos consumidos todos os dias por causa da palavra do Senhor, por causa do amor dele por nós, por causa das suas grandes misericórdias. Era o que acontecia com esse jovem. Esse jovem, ele não era consumido por causa das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovavam na sua vida todos os dias. E o tempo se passa, e agora quem fica enfermo é o seu pai. O seu pai fica enfermo, e o seu pai é internado no hospital. E ali naquele hospital, esse pai tem a última conversa com o seu filho. O pai fala para o filho que viveu uma vida de muito trabalho, mas uma vida muito próspera, mas acima de tudo uma vida de obediência a Deus, uma vida temente ao Senhor, uma vida onde ele nunca se afastou dos caminhos do Senhor. E ele fala para o filho que ele estava sentindo que o momento dele estava chegando ao fim, que a vida dele estava chegando ao fim. A vida desse pai estava chegando ao fim. Ele sentia isso. Só que ele afirmou para o pai que ele estava preparado para morrer e ir para os braços do pai. Ele afirma para o filho que estava preparado para estar com o Senhor por toda a eternidade. E ele pergunta para o filho: e você, meu filho? Você tem vivido uma vida que te garante que você vai estar nos braços do Pai por toda a eternidade.
E o filho sabia que não. O filho então olha para esse pai e nada responde. Ele simplesmente olha a face do pai. E o pai continua então falando para esse filho. O pai afirma assim para o filho. O pai diz que preparou um presente para o filho. E o filho se alegra, né? Falou, opa, dinheiro por aí, né? Então esse pai, ele diz que, ele afirma para o filho que quando ele morresse, quando o pai morresse, e o filho consumisse tudo que ele havia conquistado, ele havia deixado, ou ele iria deixar, quando o filho achasse que chegou o fim para ele, quando o filho achasse que chegou o fim do poço, que não há mais chances para ele, que o filho então fosse até o celeiro daquela fazenda, que o filho entrasse no celeiro, e lá no celeiro, lá no fundo, dentro do celeiro, esse filho encontraria uma forca que o pai mandou fazer para o filho. E ele afirma para o filho então, quando chegar esse momento em que você achar que não tem mais saída para você, que você então suba nessa forca e se enforque. E o pai, alguns dias se passam e esse pai morre. Esse filho então, como único herdeiro, consome tudo o que o pai deixou. Ele consome tudo ao ponto de se endividar de tal maneira que ele hipoteca a fazenda, que era a herança do pai. Ele hipoteca essa fazenda. Ele não tinha mais como pagar as suas dívidas. E o dia de pagar essa dívida chega. Essa hipoteca precisava ser paga. Ele então, um dia nessa fazenda, dormindo, ele morava lá. Ele acorda com alguém o chamando. Era o oficial de justiça, trazendo uma ordem de despejo. Ele vai até lá fora, recebe do oficial de justiça essa ordem de despejo. E ele entende que naquele momento chegou para ele o fim. Que ele chegou no fundo do poço. E ele se lembra das palavras do seu pai. E ele se lembra da forca. Esse filho então, ele pede ao oficial de justiça algum instante que ele ia lá dentro pegar alguns pertences pessoais. Ele vai então até aquele celeiro, ele entra dentro do celeiro. E lá ao fundo ele vê a forca que o pai havia mandado fazer. Ele nunca tinha visto aquela forca. Porque depois da morte do pai, ele nunca havia entrado dentro daquele celeiro. O filho então, ele se caminha até aquela forca, ele sobe num banco, ele põe a corda no seu pescoço e se joga lá de cima. E se enforca, como o pai falou. Porém, antes da corda sufocar o seu pescoço, antes da corda estrangular o seu pescoço, aquela forca quebrou, a madeira quebrou. E ele cai no chão meio atordoado, sem entender o que estava acontecendo com a corda no pescoço. O pai havia feito a forca de madeira oca, e ele observa no chão e ele vê muitas joias preciosas, muitos diamantes, muitas barras de ouro, uma fortuna ali, que estava dentro dessa madeira oca. E esse filho, ele observa também ali, sem entender o que estava acontecendo, um pedaço de papel no meio daquela fortuna. Ele pega um pedaço de papel dobrado, ele abre aquele pedaço de papel, e ele lê o pedaço de papel, e lá estava escrito assim: Deus tem mais uma oportunidade para você. Ah, meus amados, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você tem vivido na sua vida, se tem alguma angústia, o que tem atormentado o seu coração, mas saiba que você tem um pai, que o pai que sonda todos os corações, ele sabe das suas necessidades. O que o Deus, o seu pai, mais quer de você é intimidade. O que ele mais quer realmente é o seu coração. Meu amado, você tem um pai celestial que cuida de você. Você tem um pai celestial que cuida de você. Você tem um pai celestial que cuida de você. Você tem um pai celestial que cuida de você. Esse pai amado que nos cuida, esse pai amado que nos quer bem, esse pai amado que deu o seu filho por nós e que te espera, ele quer o seu coração, meu amado. Você pode ficar em pé no seu lugar?